Fala, meus aluninhos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Richard Babaski, belezinha com vocês? Eu sou Avolutio, eu não acredito na evolução, porque a evolução é uma questão de fé, galera. E na aula de hoje eu vou demonstrar para você que a evolução é uma mentira. Na aula de hoje vamos falar de flamingos. Não é Flamengo, é flamingos. Galera, essa ave linda, maravilhosa, com uma coloração avermelhada, né? Um rosa. Por que, galera, essa ave demonstra que a evolução é mentira? Meus alunos, o flamingo tem esse bico peculiar, diferente de outras aves. E por que existe algo ao invés de nada? Né? Uma pergunta científica. Por que existe algo ao invés de nada? Né? O bico dele, essa ave, ela evoluiu de outras aves e chegou a ter esse bico diferenciado dos outros? Não. O bico dela foi criado, foi projetado. O bico dela é totalmente diferenciado, é grosso embaixo, é fino em cima, tem a abertura da respiração. Por quê? Porque esse animal ele precisa pescar seu alimento dentro da água. Só que ele não pode mergulhar totalmente com a cabeça dele, senão ele morre afogado. E aí ele tem esse bico comprido, né? Que vai lá e entra dentro da água e procura os seus principais alimentos, que são o quê? Camarão, são caranguejos, são algas marinhas. Então, galera, esse bico dele não veio por acaso. Agora minha pergunta é, quantos milhões de anos existe o flamingo? Eu dando uma pesquisada, nossos amigos evolucionistas diz que faz 7 milhões, 7 milhões de anos que existe o flamingo. E aí, o flamingo ficou, pelo menos, né, porque toda hora que você fala sobre algum animal para a evolução, demora milhões de anos, pelo menos 1 milhão de anos, para se mudar algum órgão no animal, para ele se tornar um outro animal. Para o flamingo se tornar o que ele é, pelo menos demorou 1 milhão de anos. A minha pergunta é, como que ele ficou mergulhando, né? O bico dele, a cabeça dele não morreu afogado. 1 milhão de anos ele lá, tentando pegar o alimento dele, os caranguejos, os camarões dentro da água, e ele não morreu em 1 milhão de anos até chegar à perfeição que é hoje o bico dele? Fala pra mim aí, você que é evolucionista, me explica como que pode. Ele era um outro tipo de ave, de repente, né, segundo vocês evolucionistas, começou a acabar a comida dos pássaros. E o que os pássaros geralmente comem? Frutas. Acabou as frutas no mundo? Come o quê? Come sementes. Acabou as sementes no mundo? Alguns comem insetos. Acabou os insetos no mundo? Gente, se em alguns milhões de anos, 1 milhão de anos, existisse um ambiente que acabou as frutas, acabou a semente e acabou os insetos para os pássaros comer, então haveria uma extinção imensa de animais. Não é somente os pássaros e as aves, não. Então eles acreditam nessa loucura, eles têm essa fé que o animalzinho ficou lá. Não tem mais comida para mim, eu vou fazer o quê? Vou para a água, vou pescar, vou comer os frutos do mar, os frutos da água, do rio. E aí o flamingo ficou mergulhando 1 milhão de anos sem se afogar, até o bico dele chegar a essa perfeição. Você acredita nisso? Fala para mim, Guilherme. Você aí, meu aluninho, você acredita nisso? Provavelmente não, né? É muita fé para acreditar em algo desse jeito. E aí, agora é a cereja do bolo. Por que o flamingo, ele é rosa, ele é lindo, essa pelugem linda e maravilhosa que ele tem? Graças, diz os cientistas, né? Os biólogos, e a gente acredita, a gente vê, há estudos disso, eles nascem brancos. E aí depois, quando eles estão ali bebezinho, eles ficam um pouco acinzentados. E eles retornariam a ser brancos. Se você vê, tem flamingos que foi tirado do seu habitat e levado para o zoológico e dado outra alimentação para eles, eles continuaram brancos. Eles não mudaram a sua cor. Por que eles mudam de cor? Graças ao camarão, graças a algumas algas e graças ao caranguejo, que possui uma substância em seus corpos, os caranguejos e os camarões, que é o carotenoides. É uma substância que dá coloração. E aí eles vão comendo e vão se tornando rosas, né? Olha que interessante. Quando os evolucionistas, aqui é a pergunta-chave,
que mostra que a evolução é mentira. Quando os evolucionistas dizem por que existe algo ao invés de nada, por que um animal é de uma cor, o outro é de outra, né? Eles dizem que a natureza, que não tem cérebro para pensar, não tem olhos para enxergar, escolheu que o urso polar, igual no vídeo que eu fiz aqui, ó, vai estar aqui o card, um vídeo sobre o urso polar que desmente a evolução. Eles dizem que porque o ambiente era branco, a natureza sem olhos viu que houve uma necessidade de se camuflar o urso polar e ele se tornou branco. E aí, a minha pergunta sobre os flamingos. Gente, né, os animais são das cores que são, diz a evolução, por causa das necessidades. E tudo bem que no flamingo não há uma necessidade de ele ser rosa. Mas por outro lado, tem outros animais que eles dizem que começou a surgir pena por causa do ambiente. Toda vez frio, precisou cobrir-se de uma pelugem, os animais. Toda vez houve uma necessidade, né? O ambiente foi forçando, que o animal se tornou o que é, diz os evolucionistas. Agora eu falo para vocês, existe 7 milhões de anos o flamingo, segundo os evolucionistas. E aí, são no mínimo 1 milhão, mas vamos dizer que são aí 3 milhões e meio de anos comendo caranguejo e comendo camarão. E essa substância, carotenoide, toda vez ali no seu, forçando o seu sistema, com a coloração e tornando ele rosa. Por que até hoje as aves já não nascem rosa? Porque se você tirar um flamingo do seu habitat, ele não continua rosa. Gente, é um ambiente toda vez, milhões e milhões de anos, jogando a substância para a coloração do flamingo. E até hoje ele não mudou. Explica para mim, evolucionista. Por que os flamingos são rosa e não ficam rosa? Se o ambiente pressiona ele todo dia, toda hora, já faz no mínimo 3 milhões de anos que os flamingos são rosas e a coloração dele não mudou. Agora, porque o ambiente é branco, o urso polar mudou. Porque o ambiente é verde, a onça ficou malhada daquele jeito para ela se camuflar. Porque os troncos são aquela cor acinzentada, meio marronzada, o bicho de pau ele também se camuflou. E ó que não teve nenhuma pressão, era só comparação das cores, como se a natureza pudesse comparar. Agora o flamingo é todo dia, todo ano, nasce uma nova geração dos flamingos e eles ficam rosa, porque a alimentação traz isso. E essa substância que está na alimentação, em milhões de anos, não conseguiu mudar a cor. Por que um muda a cor, forçado por um ambiente, e os flamingos, forçado pelo ambiente, toda vez uma enzima dentro de si, uma substância, não mudou a cor do flamingo, ele continua branco, ele só é rosa porque ele come. Fala pra mim, evolucionista, eu quero acreditar na evolução, me explica por favor, fala pra mim, porque eu aqui desse lado, tentando olhar e comparar a evolução, né, o manual que vocês falam, eu aqui desse lado fico pensando e olhando. Pra mim, a evolução é um delírio.